Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube que fala sobre obstetrícia, suas complicações, suas normalidades. Meu nome é Claudinei Londeiro, eu sou médico especialista em obstetrícia. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que é muito importante e que em alguns vídeos anteriores eu abordei superficialmente, que são os vômitos na gestação. Esse assunto foi solicitado no próprio canal do YouTube para que fosse comentado com mais detalhes realmente. Basicamente, existem dois tipos de vômitos na gestação. Um que é o corriqueiro, que quase todas as gestantes experimentam, e um outro um pouquinho mais sério, que é chamado de hiperemese gravídica. Vamos falar primeiro sobre o mais simples, sobre o mais corriqueiro. A grande maioria das gestantes experimenta realmente no primeiro trimestre, nos primeiros 3 meses de gestação, um pouquinho de enjoo, um pouquinho de azia e alguns episódios de vômitos. Por que estes vômitos são causados? Eles são causados basicamente pelas alterações hormonais que envolvem esta fase inicial da gestação. Só as alterações hormonais? Não são só as alterações hormonais. Porque se fossem só as alterações hormonais, todas as gestantes vomitariam mais ou menos no mesmo período, a mesma quantidade de vezes ao dia, ou seja, haveria um padrão para esses vômitos, para esses enjoos, para esta azia. E algumas grávidas têm muito desconforto e algumas praticamente nenhum desconforto. Por que dessa diferença? Porque além desta ação hormonal sobre essa parte digestiva das grávidas, também existem alguns outros fatores que entram em jogo para a paciente ter mais ou menos desconforto. Quais são esses outros fatores? Uma predisposição individual. Como aquela pessoa sente esta ação hormonal sobre o seu organismo. Algumas gestantes sentem mais essa ação hormonal e têm mais desconforto, algumas gestantes sentem menos essa ação hormonal e acabam tendo menos desconforto. Além dessa predisposição fisiológica individual de cada pessoa, existem também fatores emocionais que vão interferir nessa situação. Algumas pacientes emocionalmente sofrem mais no início da gestação, sofrem mais interferência dessa ação física e mais interferência dessa ação hormonal do ponto de vista emocional, psicológico dessas pacientes, e acabam tendo mais desconforto. Algumas pacientes sentem menos essa ação hormonal na parte emocional e acabam tendo menos desconforto. Não quer dizer que uma paciente que esteja vomitando esteja emocionalmente abalada, não é isso, e nem aquela que não está vomitando nada esteja emocionalmente equilibrada. Mas a parte emocional, em conjunto com a parte hormonal e em conjunto com a parte física, ajudam realmente a ter mais ou ter menos desconforto. Além disso, interfere também nesse tipo de sintoma os hábitos alimentares da paciente. Pacientes que têm bons hábitos alimentares, que comem, certo, com regularidade, que se alimentam bem, costumam ter menos desconforto. Mas é importante nesta fase da gestação adequar a alimentação àquilo que a paciente consegue ingerir. Nem sempre a paciente consegue comer de tudo nesta fase. E eu sugiro que a paciente teste determinados alimentos para ver quais realmente vão ser aceitos com mais facilidade pelo organismo e quais não vão ser aceitos, a ponto de gerar um vômito se ingeridos. Isso é muito individual, mas costumam os alimentos ácidos e os alimentos gelados terem uma ação melhor. Além desses alimentos, é importante fracionar a dieta, comer pouco e várias vezes ao dia. E muitas vezes também, ao levantar de madrugada para ir no banheiro, tá? Porque toda gestante no início da gravidez levanta de madrugada para ir ao banheiro, comer alguma coisa para quebrar esse período mais longo de jejum noturno. Essas condutas, elas costumam minimizar bem esses desconfortos, mas algumas mulheres precisam de um tratamento de medicamento para realmente normalizar esses sintomas. Daí é importante discutir isso com o seu médico. Não dá para utilizar qualquer medicamento. Tem que conversar com o médico se é realmente necessário medicar essa situação e qual remédio é o mais adequado para aquela paciente. Mas normalmente esses sintomas são leves, são toleráveis, tá? E a partir do terceiro mês costumam melhorar muito para a grande maioria das grávidas. Algumas vão ter isso por mais tempo e algumas vão ter isso a gestação toda. Mas já é raro isso. O normal é que com 3 meses, com 2 semanas, esses sintomas minimizem significativamente. Falamos sobre o enjoo, o vômito, a azia normal da gestação. Tá? Vamos falar agora sobre uma situação que é bem mais grave, bem mais séria, que é chamada de hiperemese gravídica. Muitas vezes esses vômitos que surgem de uma forma leve acabam adquirindo, nesta fase inicial, tá,
um significado muito importante. A paciente começa a vomitar, 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 vomitar e não para mais. São vômitos incoercíveis. Esses vômitos incoercíveis eles são mais comuns, tá, em gestantes que têm gêmeos ou trigêmeos, tá, em pacientes que têm alteração da tireoide, tá, em pacientes diabéticas, tá, e em pacientes, tá, que têm uma alteração gestacional chamada mola hidatiforme. Essas pacientes têm com mais frequência esta hiperemese gravídica, mas pode acontecer também em gestações únicas e simples, tá, essa hiperemese gravídica. Esses vômitos que já não respondem mais às alterações alimentares, muitas vezes a medicação via oral, exigem que a paciente seja internada e que esse tratamento seja feito a nível hospitalar. Por quê? Porque se a paciente não consegue mais ingerir nada, ela vomita tudo que ela ingere, ela acaba desidratando, ela acaba às vezes fazendo alterações na sua função renal e isso exige uma atenção médica já mais especializada. Então se realmente a paciente começa a vomitar, vomitar, vomitar e nada mais para no estômago, é interessante que ela vá a um serviço de emergência ou é interessante que ela contacte com o seu médico obstetra para ver que conduta tomar e se há realmente uma necessidade ou não de internação para essas situações. Mas são situações potencialmente mais sérias porque podem, devido à desidratação, ao desequilíbrio que esses vômitos incoercíveis causam à paciente, gerar um transtorno mais sério para aquela paciente. Tá? Existe um mito em relação à azia. As pacientes dizem, tá, que se está tendo azia é porque o bebê tem muito cabelo. Isso é só mito, não existe isso de verdade. Por que se associa a isso? Porque esta azia costuma surgir nas pacientes mais tardiamente, quando o bebê começa a pressionar o estômago, a comprimir esse estômago, a tirar o espaço desse estômago. E ocorre com isso um certo refluxo, tá, da acidez gástrica para o esôfago e muitas vezes para a garganta, gerando essa indisposição, esse amargor, esta azia. Isso não tem nenhuma relação com o surgimento de cabelo no bebê, isso é só crendice. Na realidade, essa azia ela existe pela compressão que o bebezinho faz ao nível estomacal. Então, se você está tendo muita azia, não é porque o bebê tem muito cabelo, ou se não está tendo azia porque o bebê seja careca, é simplesmente por uma condição individual sua relacionada com essa pressão que o bebê exerce sobre o estômago. Muito obrigado.